Boa noite, boa noite. Boa noite para quem vem chegando. Bom, essa é a live Pergunta para mim. A live que eu trago sempre, toda segunda-feira, as maiores dúvidas de vocês pra gente debater aqui, pra gente conversar, para que eu possa tirar algumas dúvidas que eu conseguir. Então o tema de hoje vou escrever aqui, tá? O tema é creche. É um tema tenso, né? Treta. Creche e a amamentação. É sobre isso que a gente vai falar. Deixa eu fixar aqui o comentário. Bom, se você está assistindo essa live aqui ao vivo e você tem alguma dúvida sobre o tema, coloca aqui embaixo, comenta, que eu vou falando, né, e tirando as dúvidas. E se por um acaso você está assistindo na reprise aqui no Instagram, você pode comentar, né, que depois eu respondo também. Ou então, se você está assistindo no canal do YouTube, né, essa live depois eu subo lá pro canal do YouTube. Se você está assistindo no canal do YouTube, você pode comentar, né, embaixo, que eu vou depois entrar lá e tirar suas dúvidas também sobre esse tema. Bom, esse tema, a vontade de falar sobre esse tema, ela surgiu assim, na verdade, ai que linda, ela surgiu na verdade assim, até relacionada à minha história. Eu não sei se você já acompanhou no meu canal do YouTube, mas eu tenho um vídeo lá que eu conto toda a minha trajetória, né, e como que eu cheguei a hoje, né, pensar como eu penso em relação à creche. E aí, assim, é claro que a gente sabe que cada mulher tem uma realidade, cada local, né, tem uma possibilidade, tem uma série de fatores quando a gente fala nesse tema em específico, né? Eu sei que ele gera muita discussão, muita treta, e aí me deu essa vontade de trazer esse tema de novo à tona, porque lá no perfil da Ju, né, Recriar Julieta, é uma das mulheres do bonde do TT, e é uma das pessoas que eu acompanho desde o início, assim, que me ajudou muito nessa minha caminhada, principalmente no início, né, em relação à amamentação, em relação à criação. E ela fala muito sobre a teoria do apego. E eu cheguei a fazer uma mentoria com ela, que me rendeu, assim, excelentes frutos, e agora ela está lançando um livro. Então, o livro dela se chama O Poder do Apego, e aí recentemente ela veio com esse assunto, né, novamente lá, né, sobre a creche e tal. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque assim, é um assunto que ele toca na ferida da gente, né? E por que eu falo que toca na ferida? Eu publiquei um vídeo uns 2 dias atrás, né, falando um pouquinho sobre essa questão da creche, e no comentário, né, no texto, eu falei sobre isso, sobre a ferida. Por quê? Porque tocou na minha ferida. Eu conheci a Ju através da Mari, né, @mamãepediatra. E eu lembro que assim, um dos primeiros posts que eu li da Ju foi ela criticando a creche, e não as mulheres que precisam colocar os filhos na creche, né? Mas ela estava criticando a instituição creche, né? E o formato que é aquela forma de cuidar do bebê. E eu estava bem num período que eu ia colocar minha filha na creche. Eu sabia que eu ia ter que voltar a trabalhar. Então eu estava bem nesse período, né, de crítico, assim, sabe? De voltar a olhar a creche, né, naquela tensão. E me tocou muito forte, assim, quando eu li o texto dela. Eu li o texto dela, eu comentei o texto. Eu falei, cara, eu acho que tá sendo meio agressivo esse texto. Não concordo com a sua posição e tal, bababá. E eu comentei, sabe? E depois ela veio conversar comigo no privado. E assim, para vocês terem ideia, toda a nossa conversa e tudo que a gente conversou, tudo que ela foi me mostrando, foi, né, clareando a minha mente, me fez mudar de ideia, me fez mudar a minha crença a respeito da creche. Né? Então hoje o que eu queria conversar aqui com vocês é justamente isso, assim, é todo o contexto que engloba, né, essa escolha da creche. Então eu separei até alguns tópicos assim, pra gente falar. Primeiro, assim,
entender a diferença da escolha consciente para a escolha compulsória, né? Escolha compulsória. É interessante a gente ter esses paralelos. Então, eu vou dividir essa live hoje nesse formato. Se você for tendo algum comentário, quiser colocar aqui algum relato, alguma pergunta, você vai colocando. E tiver alguma pergunta também a respeito disso, coloca também. A gente vai entrar no assunto da amamentação dentro desse contexto também, para ver o que a gente pode fazer, né, para otimizar. Vou falar um pouco assim sobre algumas considerações que eu fiz na época, né? Como é que foi a minha vivência em relação a isso, entrando dentro de cuidadores, alimentação, TV, como é o manejo da amamentação dentro desse contexto da creche, falar um pouco de doenças e vacinas. Vou falar um pouco também sobre a amamentação, como manter e preservar a amamentação dentro desse contexto que a mulher precisa voltar a trabalhar e o bebê vai ficar naquela creche, né, que é a realidade de muitas mulheres, muitas mães. Um assunto que eu acho que assim, eu acho que esse tópico a gente vai levar um pouco mais de tempo, talvez a gente precise de outra live para falar sobre, que é a culpa, né, lidando com a culpa que a gente carrega de ter que voltar pro trabalho e ter que botar aquele bebê ou na creche ou no cuidador, mas nesse caso a gente vai focar na creche. E depois eu vou falar um pouquinho sobre as realidades e possibilidades. Então, esses vão ser os temas, né, que eu vou aprofundar um pouco mais aqui nessa live. Então, assim, quando a gente fala sobre a creche, e é uma coisa que a Ju, ela traz muito isso, ela faz a gente refletir qual é o nosso pensamento em relação à creche. Por quê? Por que eu falo isso? Na época, quando eu engravidei, até assim, durante minha vida inteira, eu sempre fui super defensora da creche. Eu sempre fui aquela pessoa assim que, nossa, eu defendo a creche mesmo, sabe? Eu queria que minha filha ficasse na creche. Eu correlacionava a creche a um desenvolvimento cognitivo da criança elevado. Então, assim, aquela frase de, coloca na creche que a sua filha vai aprender a falar rapidinho. Ou coloca na creche que a sua filha vai ficar mais sociável. Então eu era essa pessoa que falava isso, porque eu tinha essa crença, eu tinha essa correlação. Eu achava que a criança, para ela se desenvolver, e em especial nesse contexto, né, de social, né, estar inserido no meio social, ela precisava ir para a creche o quanto antes. Eu tinha esse conceito e essa crença dentro de mim, justamente por conta da minha história que eu conto lá no vídeo do YouTube. E aí, conforme eu fui, né, abrindo minha mente para ouvir outras pessoas, ouvir outras situações e outras teorias, eu fui entendendo que, na verdade, a creche ela pode até atrapalhar o desenvolvimento da criança. Né? E por que eu falo pode até? Eu sei que é muito duro a gente afirmar certas coisas, né? Tem coisas que é aquilo e ponto, mas tem coisas que depende da situação e da circunstância. Então, assim, quando a gente analisa uma situação, né, por exemplo, a minha, eu achava que a minha única saída era colocar minha filha na creche. Mas, na verdade, eu vi que não era. Eu vi que eu tinha uma outra saída, eu consegui ir por outro caminho. Eu sei que não é a realidade de muitas mulheres, eu sei que tem muitas mulheres que não têm outra escolha, que precisam colocar a criança na creche, assim como tem muitas mulheres que adorariam ficar em casa com os seus filhos, mas precisam voltar a trabalhar, né? Eu sou uma delas. Então, isso varia muito, né, de realidade para realidade, possibilidades e possibilidades. Mas o fato é que a creche, ela é tida na nossa sociedade como uma coisa compulsória, uma coisa obrigatória, né? O bebê, você vai, fica grávida, faz um enxoval e coisa e tal, o bebê nasce, você fica aquele período ali de licença maternidade e logo depois você tem que colocar a criança na creche, né? Culturalmente é tido como a sequência, né? Mesma sequência de se formar, namorar, casar, ter filho, é mais ou menos isso. Então entra nessa circunstância também, de que a criança ela precisa ir para a creche. Então, por isso que a gente precisa ter essa visão, assim, qual é a diferença de você ter a necessidade de colocar a criança para você ter a obrigação, sabe? Ser compulsório, ser obrigatório você colocar a criança. É diferente uma mãe que precisa colocar essa criança na creche, porque, por N motivos, pode ser porque ela precisa voltar a trabalhar, não tem quem fique com essa criança, pode ser porque ela não tem estabilidade emocional para ficar com essa criança durante esse período inteiro. Eu, inclusive, dei esse meu relato. Eu não sei se você chegou a ler no meu vídeo, né, uns dias atrás. No comentário eu falei sobre isso. Assim,
não quer dizer que a criança que está em casa, está sob os cuidados da mãe, ela vai ter todos os seus gatilhos, né, bem atendidos, ela vai ter todas as suas necessidades de apego bem atendidas. E na creche não. Então, assim, isso não é mandatório, não é obrigatório. Isso vai depender de todo um contexto, inclusive emocional dessa mãe. E eu dei o meu exemplo. Eu, Olga, não conseguiria ficar com a minha filha 7 dias na semana, 24 horas por dia. Eu não conseguiria. E aí, quando a gente entra nesse ponto e entra nesse contexto, a gente entende que, na verdade, o precisar colocar a criança na creche vai muito além da mulher voltar ao trabalho. Isso vai depender de uma série de coisas, né? Assim, se essa mulher ela tá com uma carga mental absurda, se essa mulher ela tem suporte, rede de apoio, se ela tem a presença do pai dentro de casa, ou se vai tudo para ela e o pai só ajuda, né? Então, tem uma série de coisas, assim, que vão além dessa escolha, assim, que parece ser uma escolha simplista, na verdade não é. Então, o fato de a gente levantar esse assunto e querer dizer que a criança ela não precisa ir para a escola, né, antes de uma certa idade, antes dos 3 anos, como foi o polêmico lá, esse post polêmico, é simplesmente para poder fortalecer e empoderar as mulheres que escolhem e que podem ficar com seus filhos em casa, né? Mas não é para excluir essas mulheres que não puderam, não quiseram ficar com seus filhos em casa, não é isso. Assim como quando eu falo aqui de amamentação e eu defendo a amamentação, eu não estou pegando a mulher que não amamentou e botando ela em outra caixinha, não, eu só estou direcionando a minha fala para a mulher que quer continuar amamentando. Né? Então, assim, cada perfil, cada pessoa que vocês acompanham, eles têm um trajeto, né? Eles têm um foco. E, no caso, o foco desse perfil aqui, além de falar de amamentação, é falar de criação com apego, é falar de criação respeitosa. Então, engloba uma série de coisas, né? E, inclusive, a questão da creche. Bom, então, né, clareando essa parte de ser obrigatório, de ser compulsório e ser uma escolha realmente consciente, né? O que é uma escolha consciente? É quando você reflete todas as suas possibilidades e quando você entende todos os riscos associados àquilo, né? Eu não sou especialista no assunto, né, sobre criação com apego, sobre teoria do apego, mas é importante que a gente entenda o que pode acarretar no desenvolvimento emocional dessa criança estar sob os cuidados de uma pessoa e dividindo os cuidados dessa pessoa com mais 3, 4, 5 crianças dentro do mesmo espaço, né? A criança até uma certa idade ela precisa de conexão pele a pele, ela precisa de conexão olho a olho, e isso faz parte assim da construção emocional dessa criança também, não basta trocar fralda e alimentar essa criança. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Quando a gente forma essa consciência, a gente forma o nosso pensamento crítico, a gente faz sim uma escolha consciente. Assim como tem mulheres aqui que sabem do risco da chupeta, da mamadeira ou do copo de bico rígido e mesmo assim escolhem dar os bicos. E tudo bem, elas estão fazendo uma escolha super consciente porque elas sabem do risco. Então isso é uma escolha consciente, né? Bom, e aí entrando um pouquinho na questão das considerações, né? O que é importante a gente ter em mente, a gente ponderar, né, e equilibrar quando a gente vai falar de creche, né? Bom, a gente tem uma série de aspectos que vocês podem jogar no Google aí. O que avaliar numa creche? Ou o que eu preciso olhar numa creche? O que a creche precisa ter para ser uma boa creche? Tem uma série de coisas. A maioria delas são coisas físicas, né? São coisas assim, não ter escada, ou não ter um berço, ou ter um extintor de incêndio, coisas assim. A maioria das listas que vocês vão achar no Google citam essas coisas, mas assim, aqui eu queria falar sobre outros aspectos. Por exemplo, quando a gente fala em creche, tem uma lei, né, que diz que até, se eu não me engano, tá, posso estar equivocada nesses números, mas até o 1 ano da criança precisa ter no máximo 4 crianças por cuidador. Então, se a salinha tem 8 crianças, precisa ter pelo menos 2 cuidadores. É alguma coisa assim, se não são 4, são 5, é por aí, tá? É uma coisa bem aproximada disso, se não for exatamente isso. Então, quando a gente vai buscar uma creche, é importante que a gente veja isso, sabe? É importante que a gente tenha esse olhar para esses cuidadores. Mas além do número, foi o que eu falei, né? O que eu vou colocar aqui não são coisas muito objetivas, são mais subjetivas.
além de você observar isso, é importante que você fique um período dentro daquele ambiente para você observar como é o cuidado dessas pessoas com os bebês. Eu vou contar um fato que eu presenciei, né, numa dessas visitas, assim, eu acho que eu já visitei umas 20 creches, assim, aqui pelo bairro e nos bairros próximos. Então, eu fui observando muitas coisas. E uma das coisas que eu observei foi uma creche muito conceituada do bairro. É uma creche Montessori, então eu já achava o máximo, né, a metodologia, eu achava bem legal. E eu fiquei um período observando como que essas cuidadoras, elas lidavam com o choro do bebê. Então eu, Olivia, no colo, meu marido do lado, e a gente conversando com eu acho que ela, se eu não me engano, era a diretora ou a pedagoga, não me lembro, do lado de fora da sala dos bebês. Eles ficavam dentro de uma sala, tipo um aquário, assim, tinha um vidro. E a gente conversando, e eu lembro, assim, dela estar, né, conversando comigo, querendo falar comigo, e eu não tirava o olho de um menino que estava chorando. Tinha um menino chorando, ele não devia ter mais de 1 ano. E uma outra menininha também começou a chorar. Essa era bem pequenininha, acho que ela não devia ter 8 meses, assim, ela só sentava, sabe? Ela ainda não engatinhava. E eu fiquei observando o que eles iam fazer, né? O que as cuidadoras iam fazer. Nesse momento, acho que tinham 2 cuidadoras dentro da sala. E aí, eu lembro que elas ficaram tentando distrair, e o choro foi aumentando, até que uma delas foi e se abaixou para pegar essa criança no colo. Só que assim, o tempo que ela levou para pegar essa criança no colo foi além do meu tempo aceitável, né? Isso é uma coisa subjetiva, por isso que eu falo, não é objetivo, não é uma coisa que eu vou falar assim, observa se o cuidador vai pegar o bebê depois de 1 minuto de choro, né? Não tem como eu falar isso pra você, não tem uma coisa aceitável, tem o do seu filho, né? Então, o que eu imaginei? Gente, se fosse a minha filha ali chorando aquele período todo e ela precisasse esperar aquele período todo para ser acolhida, nossa, coitado dela. Então, assim, foi me dando uma angústia ver aquela cena a ponto de eu querer abrir a porta, entrar e pegar o neném no colo. Então, eu fiquei pensando, cara, é uma creche muito bacana, tem uma metodologia muito bacana, tem cuidadores suficientes por criança dentro da sala, mas eles não fazem o que eu gostaria que fizessem com a minha filha. Então, assim, era uma puta creche com tudo, sabe? Tudo pra ser do bom e do melhor. Porém, tinha um detalhe que não me agradou e não dava, eu não conseguia imaginar minha filha ali. Então, assim, quando você tiver nesse momento, né, você precisar fazer essas visitas, visite. Não se canse de visitar, não se canse de pedir para ficar um tempo observando, porque é importante que você observe esses detalhes, sabe? E você vai vendo que vão ter coisas que, por mais que você leia diversas resenhas, né, de como achar a creche, você vai ver que tem coisas que só você vai pensar que você não leu em lugar nenhum. Então é importante que você tenha essa vivência, esse feeling também, sabe, dos cuidadores, e você vai imaginar a sua filha ali. E eu já passei também por uma outra situação de ver uma hora de refeição, aí as cuidadoras dando as refeições para as crianças, né? Então esse é um outro ponto. Eu tive uma escolha aqui junto com meu marido, né, de a gente fazer um tipo de abordagem para oferecer o alimento para a nossa filha, né, que foi o BLW. Então, acima de tudo, acima de ser pedaço, não ser pedaço, tá, o BLW ele fala muito sobre a autonomia da criança, o poder de escolha da criança. Então, não é aquela coisa de você forçar a criança a botar comida na boca dela, né? Então, é tudo assim, a criança come no tempo dela. Falando muito superficialmente sobre o BLW. E aí eu lembro em uma dessas creches, assim, também bem bonitinhas e tal, uma gracinha, eu lembro de ter visto a cena de vários bebês sentadinhos no cadeirão, assim, um do ladinho do outro, e a cuidadora com a mesma vasilha, assim, né, de comida, dando na colher na boca de cada um deles. Ou seja, eles não olhavam o que eles estavam comendo, eles não podiam sentir o que eles estavam comendo, eles não podiam ter a experiência da alimentação. Então, assim, aquilo também foi uma coisa que eu falei, cara, eu não vou deixar minha filha numa creche dessa, né? E assim, é o que eu falo, assim, a gente precisa elencar quais são as nossas prioridades, né? Assim, se a sua prioridade é o cuidado, então, né, observe isso. Se a sua prioridade é a alimentação, então observe. Então eu fiz uma lista de coisas que eram as minhas prioridades, que eu não conseguia abrir mão daquilo, né? E uma delas era o cuidado, outra era a alimentação e a questão da TV também, né? A gente aqui
A gente não coloca TV, a Olivia não tem contato com telas, né? Deixa eu só beber uma água aqui. A Olivia não tem contato com telas, então assim, quando eu chegava em creches e que eu via que aquela tela ali, aquela TV ficava ligada o dia inteiro em galinha pintadinha, aquilo já, sim, tirava totalmente a minha motivação de colocar a criança ali, né? É lógico que eu sei que tem muitas mulheres que não tem essa opção, não tem essa gama de creches à disposição, né? Mas o fato é que se você precisa realmente, você não tem outra escolha, não pode ficar com seu marido, não pode ficar com um parente, você não tem condições de ter uma babá e você precisa, não tem outro jeito, você vai ter que colocar o seu filho na creche, você precisa fazer uma lista de prioridades. Qual é a sua prioridade? Para você, tudo bem a TV? Então, ok. Então, se tiver TV, você não vai se incomodar. Agora, se, assim, para você a alimentação é um ponto que, né, é importante, então você vai colocar lá, você vai observar a creche. E o outro ponto é a questão da amamentação, né? Aí, de vez em quando, vem umas mulheres aqui me perguntar, Olga, poxa, eu fui falar na creche, mas lá eles não aceitam leite e tal, precisa ser leite em pó, porque eles não aceitam o leite materno. Então, outras vezes, vem umas mulheres falando assim, lá na creche onde eu vou botar meu filho não aceita no copo aberto, é só mamadeira. O que eu faço e tal? Assim, gente, eu dou minha opinião. Minha opinião é, ou conversa, né? Primeiro passo, tenta conversar, tenta ter uma conversa com a diretora da escola, com a educadora, com a nutricionista, né? Fala todos os pontos de confusão de bico, da sua preocupação. E a última das alternativas é, muda a creche. Já teve gente que veio, né? Retornou aqui, normalmente mais para falar, eu fui lá conversar e deu certo. E já teve gente que veio também falar, olha, eu optei por mudar a creche. Então, assim, isso é tudo dando a possibilidade, né? Mas eu sei que tem mulheres que não têm essa possibilidade. Por exemplo, as creches públicas, tem mulheres que não têm escolha, né? E precisam colocar a criança na creche pública. Então, vai valer a pena você ficar se martirizando com uma coisa que você não tem o que fazer, que você não sabe, não tem escolha e não vai ter como fazer diferente, não vai. Então é importante que você tenha sempre assim, as suas batalhas bem definidas, né? O que você realmente vai batalhar até o fim. Então, por exemplo, o que eu batalho até o fim é a amamentação. As outras coisas eu, né, vou tentando ali incutir também. Mas se não der, a amamentação tá sempre no primeiro, né, ali no top 3 ali. Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre como a gente vai manter e preservar a amamentação, né, dentro desse contexto de creche. Eu falo bastante sobre isso no vídeo lá do YouTube, que eu falo sobre essa questão da creche, né, como manter isso, mas eu vou pincelar aqui também. Bom, quando a gente fala sobre todo o manejo do leite na creche, é importante que essas pessoas que vão manipular o leite, elas estejam orientadas sobre o que tem que ser feito, né? Especialmente em relação à conservação desse leite e em relação a como ofertar esse leite. Então, em relação à conservação, é importante que esse leite ele seja mantido refrigerado, né? E que ele seja descongelado, de preferência dentro da geladeira. Se você já enviar, né, o leite só refrigerado, que ele seja aquecido em banho-maria. E aí, como é esse banho-maria, né? Algumas pessoas têm dúvida em como fazer o banho-maria corretamente. Como é o banho-maria? O banho-maria você coloca uma panela com um pouco de água para ferver, mas você não deixa ferver a água, você espera só começar a borbulhar, assim, nem a borbulhar, mas subir aquelas bolinhas. Quando começar a subir aquelas bolinhas, você já apaga o fogo. Por quê? Porque se você deixar ferver a água, a temperatura da água vai estar muito superior, e na hora que você colocar o leite dentro do recipiente lá para esquentar em banho-maria, amornar, né, na verdade, você vai acabar cozinhando o leite, né, vai estar muito quente. Então, é importante você ter essa certeza de que a pessoa que vai manipular esse leite, ela sabe disso, ela sabe que isso precisa ser feito em banho-maria. Como é esse banho-maria? É importante também frisar a questão do micro-ondas, né? O micro-ondas ele não é recomendado pelas diretrizes aqui do nosso Ministério da Saúde, não é recomendado você aquecer o leite no micro-ondas. Então, mas a creche não tem outra forma, só tem micro-ondas. Então, assim, você precisa ponderar, sabe? Vale a pena deixar o bebê lá? Tem outra alternativa? Tem como conversar com a creche para a creche disponibilizar um outro
um fogão, alguma outra coisa assim. Então tudo isso precisa ponderar, não tem resposta certa, sabe? Tem o que pode ser possível, tudo dentro da possibilidade sua, logicamente, e o que dá para você tentar melhorar dentro dessa creche. E aí quando a gente fala, né, um pouco mais sobre esse armazenamento, é importante também que você saiba como é que é essa geladeira. Eles estão botando leite na porta, eles estão botando leite lá dentro da geladeira. Isso tudo você pode pontuar. E aí eu vou contar um pouquinho o que aconteceu aqui com uma das minhas pacientes, né, há pouco tempo. Ela retornou pro trabalho no início de janeiro e botou o bebê dela na creche, né, uma creche inclusive aqui do bairro. E aí ela ficou muito assim, preocupada de chegar, né, para as cuidadoras e para a diretora e pontuar o que ela queria que fosse feito. Ela ficou assim, se achando, qual era a palavra? Mas assim, incomodada, sabe, de fazer isso. E eu falei, não fica assim, é só você pontuar o que você quer que seja feito e sim, ver se a pessoa entende, porque às vezes a pessoa não sabe. A gente acha que as pessoas sabem fazer banho-maria. Gente, eu não sabia que banho-maria você tinha que desligar o fogo. Eu não sabia disso. Para mim, banho-maria podia ser com o fogo ligado. Eu não sabia que tinha que desligar o fogo. E eu só fui saber depois. Então, de repente, aquela pessoa que tá lá manipulando o leite, ela também não sabe. E aí eu dei uma sugestão para ela. Falei, por que você não faz uma coisa? Por que você não escreve uma mensagem, todos os pontos, né, importantes, como deixar na geladeira, como tirar da geladeira, como aquecer, não sacudir, lá. Por que você não vai escrevendo todos esses tópicos dentro de uma mensagem, dentro de um papel e envia para elas? Aí ela, é boa ideia. Gente, ela fez isso e as meninas adoraram, porque ficou ali tudo escrito bonitinho. Elas podem inclusive passar para outras funcionárias dentro da creche, então elas acharam o máximo aquilo e assim, tá dando super certo. Então é importante que às vezes a gente pense assim, né? Às vezes a gente acha que tá incomodando, que vai atrapalhar, mas na verdade não, a gente vai ajudar e vai passar uma informação, né? Que muitas das vezes nem a gente tinha anteriormente, né? Então, assim, é importante essa conversa. E aí, quando a gente fala em oferta, né, algumas pessoas às vezes me falam assim, Olga, mas a creche ela só oferta em mamadeira, porque são muitos bebês, e aí a cuidadora não tem tempo de ofertar em copinho, né, copinho aquela sujeira e coisa e tal. E aí, nesse ponto, eu acho importante a gente pensar duas coisas. Uma, essa ideia de que o copinho traz muita sujeira, a gente tem porque a gente imagina o bebê lá no início, quando ele ainda tá aprendendo. Gente, quando o bebê aprende a tomar o leite no copinho, é muito breve e rápido. Não faz sujeira, não se baba tudo, não é assim. Só que ele precisa de um tempo para aprender. Então, o ideal é que você faça todo esse treino em casa, né? E o bebê, quando vá para lá, ele já saiba como tomar. E também é importante que essa cuidadora tenha paciência, né? E tenha todo um jeito. Mas eu super entendo caso a família e a creche opte por outro dispositivo que deixe a cuidadora mais confortável naquele momento, né? E aí dentro dos dispositivos assim, que menos atrapalham a amamentação, tem o copo 360. É um copo que fica fechado, vedado, ele não suja o bebê, ele não demanda muito trabalho, muito tempo para ofertar o leite, então é uma opção, né? E mas o copo 360 é muito caro, realmente ele é muito caro. Tem uma marca só nacional que não é tão caro, mas não é muito bacana essa marca porque pode causar confusão também. Tem lá nos meus destaques falando sobre isso. Esqueci agora o nome da marca, mas é uma marca nacional, então ela é bem perigosa porque o bebê ele precisa fazer um movimento de morder a válvula de sugar para que o leite saia, então não é indicado. Mas assim, as outras marcas são bem caras. E aí a gente parte para outra, né? Uma outra alternativa, que seria um copo de bico rígido. E aí observar essa criança, né, em relação à confusão de bicos. E aí você pode ir em paralelo oferecendo água para essa criança também num copo aberto. E aí conforme ela vai se adaptando a receber a água no copo aberto, você pode ir evoluindo também o dispositivo do leite, né? É uma opção. E é isso também, precisa de conversa com o cuidador, precisa deixar tudo isso muito claro. Eu acho que a conversa e essa troca com a creche, com a escola, ela é muito importante. Você está deixando teu filho lá, né? Então, assim, é bacana que tenha esse canal de comunicação aberto e que eles também, eles como instituição, né, como escola, se coloquem nessa posição aberta para ter uma troca, né?
tem um comentário aqui. Eu optei por ficar com a minha bebê justamente pela falta de confiança mesmo quanto à creche. Sim, acontece muito, sim. É muito difícil, né? A gente confiar em alguém pra ficar com os nossos filhos, assim. Isso é muito difícil. E eu sei que tem muitas mulheres que não têm escolha, né? E que precisam voltar por uma questão realmente social e econômica, como foi o meu caso. Eu não tinha escolha, meu marido estava desempregado. Se eu saísse do trabalho, eu ia ficar 2 desempregados em casa, não tinha condições. Então eu precisei voltar. Mas essa obrigatoriedade da gente voltar ao trabalho tão cedo, isso é muito cruel, né? É muito cruel pro bebê, é muito cruel pra mãe. Eu até hoje, eu não conheço uma mãe que voltou feliz com 4 meses de licença, ou 5, né? Quando emenda férias. Eu não conheço nenhuma mãe, nenhuma. Todas as mães que eu converso, todas as mães que vêm conversar comigo, todas relatam choro, todas relatam desespero, todos os sentimentos que eu tive que você provavelmente teve também quando você cogitou ter que voltar a trabalhar. E assim, é muito cruel que a gente tenha que voltar. E é por isso que assim, é importante a gente sempre lutar pela amamentação e falar da amamentação e falar de licença maternidade e falar de todos os benefícios, né, dessa relação, desse vínculo mãe e bebê, justamente pra gente ir conquistando esse espaço na nossa sociedade e quem sabe no futuro aumentar a nossa licença, né? Já existem alguns órgãos, né, por exemplo, servidoras públicas já conseguem um período maior de licença maternidade. Então é importante também a gente debater isso, trazer à tona, né, essas questões. Talvez terei que colocar a minha bebê na creche. O maior problema é a alimentação. Bolacha maisena, bisnaguinha. Ah, sim, isso é bem difícil. Esse foi um outro ponto também que eu fiquei bem, assim, impactada de ver a alimentação das crianças. Mas não só isso, a textura como eles oferecem. Eu lembro que eu vi assim o cardápio, né? E era sopa. Um bebê tomava sopa até o 8º mês, né? No 9º mês já é indicado o bebê comer a mesma textura dos pais, dos adultos. Isso pelos nutricionistas, né? Então eu ficava bem horrorizada, assim, bem chocada. Mas uma coisa que você pode tentar fazer, Monique, de repente, conversar com a nutricionista, né, e falar, olha, eu não quero que ofereça isso e tal. Como o bebê ainda é muito pequenininho, ele acaba não pegando o lanche do amigo, né? Então, nesse período, dá pra a cuidadora ali, no momento da refeição, deixar o seu filho sem encostar, né, na refeição dos outros e só oferecer frutas e tal. Essa foi uma conversa que eu tive também nas creches que eu visitei, porque realmente é danoninho, é mucilon, são vários farináceos que eles oferecem, mingau, são assim, umas refeições bem, bem pobres nutricionalmente e que não agrega muita coisa, né? Mas é isso, conversa, sabe? Infelizmente a gente não tem muitas vezes escolha e ou você tenta conversar nessa creche ou procura outra, né? E aquilo, se não der jeito, você precisar, não tem jeito, pensa que em casa é onde você vai construir a relação com a comida dessa criança, né? Então isso é importante também. Às vezes a gente pensa assim, na amamentação também tem muito isso, a gente pensa assim, a criança tá comendo um monte de besteira na creche, não sei o que, então deixa pra lá, chuta o balde, em casa também vai comer. Não, sabe? Se na creche a criança é exposta a certos alimentos que você não concorda, que você não quer oferecer, aí é mais um incentivo para na sua casa você oferecer frutas, legumes e os alimentos, né, saudáveis para essa criança. Então é importante também a gente tentar pensar dessa forma. É a mesma coisa na amamentação. Algumas mulheres vêm falar assim, mas o meu bebê já usa fórmula e tal, tô cansada, então eu já vou desmamar. Eu sempre falo, gente, toda gota importa, toda gota. Se você precisa dar a fórmula pro seu filho, tudo bem, mas continue amamentando, continue dando o seu leite, porque qualquer gota do seu leite vai levar os anticorpos para essa criança, vai levar os nutrientes que ela precisa naquele momento. Então é importante a gente pensar assim, sabe? Às vezes a gente pensa que não tá dando do jeito que eu quero, então deixa pra lá, vamos, né, deixar de qualquer jeito. Não. Então quando a gente pensa na creche, pensa nisso também, sabe? E assim, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a culpa materna, sobre essa tristeza, né, que a gente carrega. Bom, falando um pouquinho sobre as doenças e as vacinas, assim, só para dar uma visão, né? Existem algumas vacinas que elas são recomendadas para crianças que vão entrar na creche e isso vai mais para o particular, né? Na parte
de clínicas particulares de vacina. Mas existe uma vacina que é a melhor vacina, é uma vacina que você pode oferecer para o seu filho de graça, que é o leite materno. Então, assim, quando você amamenta o seu bebê, você consegue oferecer os melhores anticorpos para ele, e caso ele contraia alguma infecção, né, alguma virose na creche, o seu leite ele tem o poder de criar anticorpos específicos para combater aquela doença. Então, o seu bebê ele pode até contrair alguma doença, mas ele vai rapidamente conseguir, o organismo dele, né, vai rapidamente conseguir reverter essa situação e combater essa doença. Então, é importante mais do que nunca para os bebês que vão, né, e que precisam ir para a creche, que eles continuem sendo amamentados. Então, é bacana a gente pensar também nesse benefício do leite, né? Beleza, o bebê precisa ir para a creche, eu preciso voltar a trabalhar, mas o que eu posso fazer para minimizar os riscos dessa criança ficar doente? Eu posso continuar amamentando, então eu vou pensar em todo o contexto que eu preciso tirar leite, eu preciso armazenar leite, eu preciso oferecer o leite a maior parte do tempo que eu puder para que esse bebê tenha contato com o leite. E mesmo que você não consiga fazer a extração e não consiga ofertar o seu leite durante o dia para o bebê, não tem problema. Se você continuar amamentando à noite, você vai conseguir manter a sua produção e você vai conseguir ofertar o melhor alimento para o seu filho. Então é importante a gente ter essa visão também. E claro, se você puder e tiver condições financeiras de pagar as vacinas, né, que a clínica dá, excelente. Agora, se não, continua com o esquema do SUS, né? Essa foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha. Então você continua com o esquema do SUS, que é o que eu faço aqui em casa, o que a gente fez aqui, e continua amamentando, que o bebê vai estar bem imune. Bom, agora eu vou entrar nessa parte sobre a culpa, né? O que a gente pode conversar, né? Aproveitando até esse comentário de tristeza. Gente, voltar a trabalhar e você precisar deixar o bebê com outra pessoa, sendo que você não quer, é muito ruim mesmo, é muito triste que a maioria das mulheres precisem passar por isso, né? São poucas as mulheres que conseguem ter essa realidade de escolha, né? De falar, não, peraí, eu vou parar 1 ano, 2 ou 3 para cuidar do meu filho. São poucas mulheres que têm essa realidade, né? Assim como são poucas as mulheres que têm a realidade de poder não botar um filho na creche, né? Tem a realidade de ter uma babá ou de ter um pai, um parente cuidando da criança. São poucas essas mulheres. A maioria precisa colocar na creche. E quando a gente fala sobre isso, eu observo que muitas mulheres ficam muito chateadas assim, com os fatos, né? Especialmente quando a gente fala sobre o apego da criança, sobre o desenvolvimento emocional. Muitas mulheres ficam super chateadas, mas é um fato, né? É um fato, e o que a gente pode fazer para minimizar isso? É tentar buscar creches mais amorosas possíveis, e não necessariamente essas creches são as creches famosas e caras, não, tá? Muito pelo contrário. Existem muitas creches que são inclusive do governo e que têm funcionários assim excelentes e que são amorosas. Então isso é muito mais importante do que a marca da creche, né? Do que o nome da creche, ou se a creche tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, né? Então são fatos que a gente precisa sempre ter em mente. Quando a gente fala da maternidade, né, parece que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente se culpa de tudo, a gente se culpa se a criança cai, a gente acha que a gente que não olhou, a gente se culpa porque a criança pegou um resfriado, porque a gente acha que foi a gente que deixou de agasalhar a criança ou levou a criança naquele dia lá, naquele brinquedo que tinha uma criança que estava espirrando. Tudo que acontece, a gente se culpa, a gente acha que a gente podia ter feito diferente. E é importante a gente tentar ir trabalhando essa culpa dentro da gente, né? Porque uma vez que a gente deixa essa culpa tomar conta da nossa maternidade, vira um caos, porque a gente se culpa por tudo. A criança tá feliz, a gente se culpa porque a gente tá triste, né? Que a gente tá cansado. A criança chora, a gente se culpa porque a gente não consegue lidar com o choro da criança. A criança tá ralada, a gente se culpa porque não botou um capacete na criança. Tudo a gente vai se culpando. Então é muito, 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 muito bom quando a gente consegue conversar com outras mães e debater esse assunto da culpa materna, sabe? E tentar ao máximo ir suavizando isso, né? Eu não sei
né, realmente eu não sei se a gente consegue se livrar da culpa como um todo, né, e falar, nossa, eu sou livre da culpa. Eu não sei, mas eu acredito muito num dia de cada vez, muito, muito mesmo. Já tiveram vários dias que eu fiquei assim, assolada na culpa, né, ainda mais assim, eu que fico nessa vida de saio cedo, volto tarde, e às vezes eu chego em casa e eu fico assim, nossa, eu fiquei o dia inteiro fora, eu preciso dar atenção pra minha filha. E às vezes eu não tô com paciência, aí eu fico, ai gente, poxa, eu não tô com paciência, eu sou uma péssima mãe, eu não nasci pra ser mãe. E eu não devia ter sido mãe. Por que Deus me deu essa filha? Porque eu não tenho paciência, eu não quero essa criança, sabe? Às vezes tem dia que eu não tô afim de brincar com a criança. E aí eu começo a gerar toda uma culpa por não estar afim de brincar com a criança. E aí eu fico depois pensando, gente, calma, não é bem assim, não é porque hoje eu não estou afim que eu não sou uma boa mãe, né? E esse conceito de ser boa mãe, de ser má mãe, a gente tem que começar a ir tirando ele da nossa cultura, né? Porque não existe parâmetro, não existe assim, não existe um termômetro. Ah, se você fizer tal e tal coisa, você é boa mãe. Mas ó, se você não fizer tal coisa, você é má mãe, né? Não existe. Cada mãe, cada mulher vai fazer aquilo que é mais possível para ela. E é muito bom a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente acaba se comparando com a outra mãe, né? Aquela mãe que posta vários vídeos com a criança fazendo várias brincadeiras e faz brincadeira com água e com argila e com tinta e a gente pensa, nossa, eu nunca fiz nenhuma brincadeira dessa com a minha filha. Ou então aquela mãe que fica, sei lá, horas com a criança no cadeirão para a criança comer e você fica descabelada porque a criança começa a passar manga no cabelo e suja um monte de coisa no chão. Então assim, não adianta você olhar pro jardim do vizinho, não adianta. A gente precisa começar a aprender a lidar com essa culpa e aprender a lidar com essas expectativas relacionado a nós, relacionado à nossa maternidade de ontem, né? Então, o que você pode ir melhorando aos pouquinhos em relação ao que você fez ontem? Então, esse é um exercício que eu faço todo dia, assim, aqui em casa, sabe? Quando eu tô assim, sei lá, no auge da TPM ou no auge do caos, né? E eu fico assim, cara, não, peraí. Não, realmente, hoje eu tô cansada e tudo bem, amanhã eu vou fazer melhor. Então, perdi a paciência com a Olivia. Não, tudo bem, hoje eu perdi a paciência, mas é porque eu tô muito cansada, amanhã eu vou fazer melhor. E eu vou fazendo aos poucos, assim, esse exercício. Porque senão a gente se afoga totalmente na culpa. E chega um momento que a gente vai precisar de ajuda, né? De ajuda realmente profissional. E é uma coisa, inclusive, que eu acho que todas nós, como seres humanos, né? Homens e mulheres, deveríamos ter uma ajuda, né, de um psicólogo, porque eu acho que é super importante, mas enfim, é um assunto, né, a maternidade traz à tona toda a nossa infância, traz à tona a nossa relação muitas vezes conturbada com o nosso pai, com a nossa mãe, traz a nossa criança interna ferida, que muitas vezes é ela que está chorando, não é o nosso filho, sabe? Às vezes o choro do nosso filho acorda a nossa criança que também está chorando, então a gente acaba não sabendo lidar. Então, assim, a maternidade ela é um momento que a gente fica mesmo no caos, assim, e a gente precisa o tempo inteiro voltar pro porto, né, ali pro porto seguro. A gente muitas vezes se afoga e daqui a pouco a gente vai e sobe de novo e boia, né. Então, assim, é um tempo inteiro nesse turbilhão de emoções, turbilhão de sentimentos. Se a gente pega essa culpa, eu imagino a culpa como uma âncora. Se você pega essa culpa e deixa essa âncora te puxar para o fundo, você não consegue mais subir. Então você tem que ficar o tempo inteiro tentando boiar junto com essa culpa, né? Muitas mulheres, como eu, a gente não tem opção, a gente precisa voltar a trabalhar, a gente não tem opção de deixar o bebê no lugar onde a gente gostaria. Era o que ia acontecer comigo. Se não fosse o meu marido desempregado na época, que eu acredito muito em destino, né? Acho que foi uma conjunção de fatores que fez isso acontecer. Mas se ele não tivesse desempregado na época, minha filha teria ido para a creche, né? E talvez se eu estivesse desempregada e ele empregado, ela também teria ido para a creche, porque eu também acho que eu não teria preparo emocional para ficar cuidando dela durante o dia inteiro sozinha. Muito possivelmente ela iria, pelo menos por um período, né? Um turno, pelo menos 4 horas, assim, alguma coisa assim, para eu conseguir respirar. Mas se eu fosse, na época, ficar envolta na culpa, eu ia ter pedido demissão,
né? E depois eu me arrepender de ter pedido demissão, porque eu ia pensar, cara, eu pedi demissão, e agora? Agora eu não aguento ficar com essa criança em casa. E ia virar sempre uma culpa eterna. Então, quando a gente lê isso eu tiro até pelo que eu fiz, né? Então, hoje eu faço muito isso. Quando eu leio um texto, ou eu, sei lá, converso alguma coisa com alguém, eu tento ao máximo não gerar... lógico, né? Isso é um exercício, né? Sempre que eu consigo. Eu tento ao máximo não gerar nenhuma verdade sobre aquilo. Então, por exemplo, eu li um texto que eu não concordei. Fico um tempo lendo ele, eu volto, leio de novo. Às vezes eu vou no dia seguinte e leio de novo ele. Porque aí eu vou tentando abrir minha mente para que aquela pessoa está querendo me mostrar. Às vezes eu não tô com a cabeça para ler aquilo. E aí quando você começa a pensar de outra forma, por uma outra ótica, você começa a ver outras possibilidades, né? Então a creche é muito sobre isso, né? São outras possibilidades que talvez você não esteja vendo agora. Talvez a única possibilidade que você está vendo aí na tua realidade é o fato de você precisar voltar a trabalhar e o bebê ir pra creche. Você não pensou naquela tia que pode ficar, naquela prima que pode ficar, ou inclusive no seu marido que trabalha, sei lá, dia sim, dia não, que pode ficar. Então, de repente, você ainda não pensou nisso. Às vezes você não botou no papel o custo de uma babá. Tem muito preconceito ainda, né, aqui no Brasil em relação às babás. Eu fui babá já quando eu morei fora, então o meu preconceito ele era mediano, mas eu sei que tem muitas mulheres que têm. Deixa eu ver, você demorou a se acostumar com a tirada de leite? Como fazia para se organizar com essas retiradas diárias? Eu falo muito sobre isso aqui no perfil, né? Inclusive tem o meu e-book. O meu e-book eu falo sobre os 10 passos de como amamentar voltando ao trabalho. Então, assim, a rotina de extração, ela é um processo. Quando eu comecei a fazer a rotina, tinha vezes que eu tirava 5 ml. Eu ficava meia hora, meu peito começava a ficar machucado e eu tirava 5 ml. E aí eu fui entendendo o que era a rotina de leite, de extração, por que fazer essa rotina de extração. E eu comecei a entender toda a fisiologia de produção do leite, né? Como o leite é produzido. E eu comecei a me aprofundar mais nisso e entender a importância da rotina, né? Porque a rotina é importante. A rotina que vai mostrar para o seu corpo que tem uma demanda ali maior e que ele precisa produzir mais. Então é super natural que você faça extrações e não consiga. E também tem mulheres que chegam para mim falando assim: Olga, eu tô há 20 dias tirando leite e não consigo. E aí eu vou, né, esmiuçar como é que são esses 20 dias e ela me relata que tira em horários diversos e que não tem um padrão. Então isso não é rotina. Você precisa ter uma rotina de extração porque naquele horário seu corpo vai entender que ele precisa produzir porque tem uma demanda, tem uma necessidade, né? Então eu falo muito sobre isso. Tem muito post, muito conteúdo aqui no meu Instagram. Se você ainda não baixou o e-book, tem o link na minha biografia do Instagram, então baixa o e-book lá, que tem bastante coisa lá, bastante informação sobre isso. E em relação à organização dessas retiradas, é tudo que eu falo aqui, porque eu falo que assim, quando você conversa com alguém que você, por exemplo, você quer viajar para Salvador. Quando você conversa com alguém que já esteve em Salvador, essa pessoa vai te falar qual é o melhor voo para você ir, qual é o melhor hotel para você ficar, qual é o melhor bairro, qual é o melhor passeio, qual é a melhor agência de passeio de barco. Então, aqui é a mesma coisa, sabe? Quando você começa a se aprofundar aqui nesses conteúdos, você vai ver que são coisas que, se você entrar aqui no meu perfil ou ir conversar com uma mulher que faz uma rotina de ordenha, você vai ouvir as mesmas coisas, sabe? Os mesmos pontos. Então, a organização é isso, é você conseguir estipular horários e tentar fazer de tudo para otimizar isso. Eu falo muito disso, assim. Eu falo sobre otimizar estoque, como otimizar o seu estoque de leite, evitar desperdício. Eu falo sobre como ajudar a treinar o cuidador e o bebê. Eu falo sobre as formas de armazenamento. E uma coisa que eu acho bem importante sempre pontuar quando a gente fala em armazenamento, né? Eu sei que tem várias referências diferentes, mas eu me guio e me guiei pela referência do Brasil, pelo Ministério da Saúde, que diz que o leite ele tem uma validade de 15 dias. Então, assim, eu consegui amamentar exclusivo a minha filha, mesmo ficando 12 horas fora, com essa validade de 15 dias. Então, assim, é possível você fazer. Se você quiser considerar outra validade, tudo bem, né? Tem algumas referências lá de fora, no exterior, mas eu não me guio por ela. Eu me guio sempre
pelo Ministério, é isso que eu falo aqui. Mas é isso, dá um pulinho lá na biografia, clica no link lá, o download do livro, do e-book, ele é gratuito, então você pode baixar. Se tiver qualquer dúvida, né, na leitura dele, pode me chamar no direct também. Mas lá eu falo tudo isso, eu falo como fazer a rotina de extração, né, ou ordenha, sinônimo, como otimizar o estoque, como se organizar e como fazer essa jornada ser mais fácil possível, assim. E a rotina de extração também, tem gente que acha que vai ter que fazer extração para sempre, né? Hoje, por exemplo, eu não faço mais. Por quê? Quando eu observei que a minha filha estava comendo bem e ela tinha por volta de 1 ano e meio e ela estava cada vez mais deixando mais leite no copo, né, nas porções que eu estava deixando para ela, eu comecei a fazer testes. Então, se eu estava deixando 3 porções, né, ao redor do 1 ano e meio dela, eu estava deixando 3 porções, eu comecei a tirar. Deixei 2, depois deixei 1, depois passei um tempo sem deixar e ficou tudo bem. E funcionou assim, e hoje eu não tiro mais. Então, não é porque você ainda amamenta, né, eu no meu caso, minha filha já vai fazer 2 anos, eu ainda amamento. Ainda, né, olha eu usando ainda. Tem um post aqui sobre isso também. Eu amamento. Então, assim, não quer dizer que eu amamento que eu ainda faço a extração de ordenha. Não, isso é um período, né? É importante que você faça isso por um período, em especial até os 6 meses do bebê, né? Para que ele consiga ser alimentado de forma exclusiva com leite materno. É o melhor alimento e o suficiente para esse bebê, para nutrir esse bebê. Mas depois dos 6 meses você já pode começar a observar, né? A minha filha, por exemplo, ela sempre foi de comer tudo, mas ela nunca foi de comer quantidade. Então, eu continuei mantendo leite até 1 ano, né? É importante também, se você conseguir manter até 1 ano, porque até 1 ano é o principal alimento, é a principal fonte de nutrição desse bebê. Então, até 1 ano é super, super, super recomendado. Depois de 1 ano, você vai observando. Eu me senti segura e confortável de fazer essa parada, né? Parar de oferecer e de deixar o leite quando ela tinha 1 ano e meio. Tem mulheres que sentem essa necessidade antes, tem mulheres que sentem essa necessidade depois. Aí você vai adaptando. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Essa eu já falei. Acho que eu falei todas as perguntas aqui também que me fizeram nas caixinhas também. Bom, falei sobre a realidade e possibilidade. É um tema que eu sei que causa muita dor, né, para as mulheres. Quando a gente fala sobre a creche, ou a gente fala sobre o retorno ao trabalho, ou a gente fala sobre deixar o bebê com o cuidador, sempre causa muita dor nas mulheres. O intuito aqui nunca é de catucar a sua ferida, sabe? Ou de te julgar, nunca vai ser esse intuito. O intuito aqui é sempre mostrar possibilidades para que você possa fazer a sua escolha consciente. Então, tente sempre absorver o conteúdo aqui, né, em outros perfis também, com essa mente, sabe? Vou ler aquilo e vou refletir sobre, vou ver o que cabe na minha realidade. Não existe certo e errado, não tem manual, né? Infelizmente, ele não vem com manual, não tem uma escola que a gente faça, cada uma vai ter uma realidade. Às vezes a gente idealiza uma coisa e a gente vê que não foi nada daquilo que a gente idealizou, mas o importante é que a gente consiga seguir da forma mais suave possível, né? E apoiando outras mães e tentando cada vez mais diminuir esse potinho da culpa, né? E esvaziando esse potinho da culpa para que esse potinho dê lugar para outras coisas. Às vezes a gente precisa parar um pouco, né, de se sentir tão culpada para começar a se colocar numa posição de empoderamento e de, olha, eu tô fazendo o meu melhor, olha como eu sou foda, eu tô fazendo o meu melhor e eu cada vez mais vou tentar ser melhor pro meu filho. Então, queria te convidar para a live da semana que vem. Toda segunda-feira eu tô aqui no Instagram, 21me21, toda segunda. Sexta-feira eu costumo abrir uma caixinha de perguntas, né? Justamente para saber o que você quer ouvir na live, saber algum comentário, alguma pergunta. Em especial, na segunda que vem, eu vou fazer uma live com a Nutri Virou Mãe, @NutriVirou-Mãe, e a gente vai falar sobre álcool na amamentação, né? A ingesta de álcool na amamentação. Aproveitando que é a semana do carnaval, né? Pré-carnaval. Então, acho que é um tema bem bacana. A gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente vai contar a nossa experiência, a gente vai trazer alguns dados científicos. Então, semana que vem, espero você aqui, 21me21. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube,
tenta não perder, ativa a notificação para semana que vem, para participar ao vivo, colocar suas perguntas aqui. É sempre bom poder contar com a presença de vocês aqui, com as dúvidas, com essa interação. Eu faço todo esse conteúdo com muito carinho, sempre tentando apoiar e empoderar o maior número possível de mulheres. Eu fico muito, muito feliz, muito grata quando vocês vêm às vezes conversar, sabe? Mostrar que tá dando certo e falar, dar o relato de vocês, é muito bacana. Então, você acha que 3 meses é muito cedo para voltar a trabalhar e deixar a criança com uma babá? Não, não é muito cedo. Sim, assim, é muito cedo se a gente for parar pra pensar na tristeza que é fazer isso, né? Mas se você tá se sentindo confortável em voltar a trabalhar com esse período, eu voltei quando a minha filha tinha 5, mas quase que eu precisei voltar quando ela tinha 4. Mas 3 meses é uma realidade de muitas mulheres também. Muitas mulheres precisam. As mulheres, principalmente que são autônomas, elas voltam às vezes até antes, né? E assim, a babá, ela vai ser a figura de apoio, né, e de apego temporário dessa criança. Então, é bacana que você possa, né, pensar numa babá. É um pouco melhor do que a creche se você conseguir uma babá amorosa, né? Porque às vezes a gente pensa, a babá é melhor que a creche. Depende. Né? Depende se a babá ela vai ser uma pessoa amorosa e emocionalmente disponível para esse bebê. Mas o mais importante é ver como você se sente em relação a isso. Se você está se sentindo confortável ou, né, talvez não esteja se sentindo confortável, mas você não tem escolha e é isso, então você vai trabalhar esse vínculo desse bebê com a sua babá e vai deixar cada vez mais o bebê com a babá para ele se acostumando. E aquilo, com certeza na sua volta o bebê não vai querer sair da sua cola, vai querer ficar o tempo inteiro no seu colo. A babá sendo avó é algum problema? Não, de forma alguma. É excelente quando a gente consegue utilizar a nossa rede de apoio. Aqui, por exemplo, né, o cuidador da minha filha foi o meu marido. O meu marido cuidou da minha filha até 1 ano e meio dela. E então ele ficou 1 ano com ela em casa e ele era o cuidador principal. Isso é ótimo, porque geralmente é uma pessoa que a criança já tem um relacionamento, já tem um vínculo. Então não fica preocupada em relação a isso, não. Só assim, é bom você ir treinando o bebê, né? Ir treinando a avó, especialmente se você quer continuar amamentando e treinando dispositivos que são compatíveis com a amamentação. Tem uma série de coisas. Mas é uma excelente opção. A avó é sempre uma excelente opção. Eu jamais achei que eu fosse falar isso alguma vez na minha vida. Porque eu era aquela pessoa que falava assim, o quê? Ficar com a avó? Deus me livre. A avó vai cuidar, vai deixar a criança mimada, né? Então eu era essa pessoa que falava isso. E hoje eu já tenho um pensamento totalmente diferente. É muito bom que a gente consiga ter esse apoio das avós e é muito bom que a criança tenha esse sentimento, né, com a avó, essa criação com a avó. É lógico, nunca vai ser perfeito, a gente vai ter coisas que a gente não vai concordar com a avó, mas assim, de uma forma geral, é uma figura de apego maravilhosa, né? A avó, nossa, a maioria delas, né, super amam as crianças e ficam ali, né, fazendo tudo que a criança quer e dando toda a atenção que a criança precisa, e isso é muito importante, especialmente para um bebê tão pequenininho. Imagina, qualquer dúvida pode me chamar depois. Bom, então é isso. Tô sem relógio, não sei quanto tempo a gente tá falando aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver mais algum comentário, quiser colocar aqui. Senão a gente vai encerrar. E eu espero vocês na semana que vem. Sobre esse tema aqui, eu acho que vai ser bem bacana a gente falar. É um tema que também é um tema tabu, né? Gera muitas dúvidas. Tem muita mulher que ainda tem um pouco de receio, né? Eu vou contar também a minha história em relação a isso, porque eu tive muito receio por muito tempo. Mas, bom... Se você ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, tem o link na minha biografia, então é bem legal, tem muito vídeo lá, então dá um pulinho lá também. Se você ainda não baixou o e-book, está nesse momento de voltar a trabalhar e não sabe como fazer, qual é o passo a passo, baixa o e-book, lá tem 10 passos, né, de como amamentar trabalhando fora. Você vai gostar bastante do conteúdo que está lá. Ele foi escrito por mim e usando todas as minhas dúvidas, as minhas angústias quando eu precisei voltar a trabalhar. Então, assim, ele vai ajudar você que está nesse momento. E se você não quer perder nenhum conteúdo, entra no meu canal do Telegram. Tudo isso você encontra o link lá na minha biografia. O meu canal do Telegram, ele é bem bacana porque eu coloco lá os conteúdos sempre fresquinhos, coloco umas enquetes, às vezes vocês me ajudam até a construir os conteúdos que eu trago aqui.
Então, queria agradecer a participação de todas. Obrigada por participarem, por estarem aqui. E a gente se vê na próxima segunda, 21h21. Um beijo, boa semana para todas.